Oi, gente. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Aqui, ficou bom assim. Bom, então a gente já falou dos elementos que compõem a cotagem, né? Que tem a linha de cota, a linha de extensão, as terminações. Já expliquei a distância, que isso tem que ficar mais ou menos 1 centímetro. E já falei um pouquinho dos tipos de terminações. Mas a que a gente usa mais é esta aqui, tá? Que é a setinha. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das regras gerais para cotagem. Essas regras, como eu falei no começo, elas têm que ser seguidas para todo mundo entender a mesma linguagem, né? Como as normas de desenho técnico, eu expliquei para vocês lá no começo do ano, ainda presencialmente, que se seguido todo mundo faz a mesma coisa, qualquer pessoa que entenda de desenho técnico, vai fazer essa leitura, vai entender o que a gente quer dizer, tá? Então, assim, uma das coisas bem importantes é o tamanho da letra, tá? Então, quando eu escrever uma cota, né? Aqui, um valor numérico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever ele de acordo com o tamanho do meu desenho, tá? Então, se eu faço um desenho pequeno, óbvio que minha letra vai ser menorzinha. Se eu faço um desenho maior, a minha letra vai ser um pouco maior. Porém, eu não posso fazer, por exemplo, que nem aqui do lado, ó. Estão vendo? A minha linha de cota tá grande, o meu desenho tá grande e o meu númerozinho tá bem pequenininho, que vai ser difícil de ler, tá? Então, o que acontece? Tem que estar proporcional, certo? Quando a gente usa a escala 1:50, que é a escala mais usual para a gente fazer os nossos desenhos em projeto arquitetônico, a gente usa mais ou menos um tamanho de letra de 5 milímetros, tá? Vou anotar aqui, ó. 5 milímetros, tá? Então, 5 milímetros, meio centímetro, pedacinho assim, tá? Tá ótimo para escrever. Não escrever com texto muito grande, o que vai acontecer? Escrever com texto muito grande, se tiver 2 linhas de cota, vai acabar batendo no texto de cima, vai confundir, vai ficar uma bagunça. Muito pequeno, difícil a leitura. Outra coisa, caprichem na escrita. Lembrem da escrita técnica, tá? A escrita técnica é bem importante, então é muito importante que vocês escrevam de maneira adequada e legível, ok? Próximo, vamos lá. Isso eu já falei, né, que a distância entre a linha de cota e do desenho aqui fala assim, ó, 7 milímetros, tá? Assim como a distância entre uma linha de cota e outra. Então, o que acontece? Não precisa ser 7 milímetros, vamos trabalhar com 1 centímetro. Então, daqui até aqui, 1 centímetro. Se eu tiver mais uma linha aqui, ó, o que eu vou ter? Então, eu vou ter 1 centímetro aqui, mais 1 centímetro aqui. Então, 1 mais 1. Então, no total vão ser 2 centímetros, tá? Então, sempre 1 centímetro, 1 centímetro. Por que essa distância, gente? Para não confundir com as linhas do desenho, para ficar claro, tá? Tem que sempre ficar muito claro, as coisas têm que ser sempre muito fáceis de ler, tá? Para não ter dúvida. E outra coisa bem importante, gente, as cotas são uma das coisas mais importantes do desenho, tá? Por quê? O meu desenho pode até ter um erro de, sei lá, uns centímetros, uns milímetros, mas o que acontece? A parte do desenho pode ter algum errinho, mas a parte da cota não, tá? Não pode ter erro, ok? Vamos lá. Aqui tem 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, a gente sempre coloca as linhas de cota mais parceladas ou menores, mais próximas do desenho. E as linhas, as cotas totais mais para fora. Então, olha, observem esse lado aqui. Eu acho que vocês conseguem observar o meu pontinho vermelho aqui, né? Olha só. O que acontece aqui? Eu estou marcando 60 centímetros daqui até aqui. Porém, quando eu olho essa cota de 70 centímetros, que é maior do que os 60, ela está marcando daqui até aqui, ó. Por isso, se eu olho rápido, eu vou entender que esse 70 é daqui até aqui.
só que daqui até aqui é 60, tá? Então, está errada a maneira da colocação da linha de cota, tá? Aqui fica bem claro também, ó. Se vocês olham rapidinho, 50 está aparecendo aonde? Daqui até aqui, não é? Só que não é, é 20, tá? 50 é o total. Mesma coisa aqui, tá? Muito cuidado, então. Olha como é que tá o correto, ó. 30 dentro, 50 fora. 20 dentro, 50 mais para fora. Aqui os 60, 70. Uma outra coisa importante, que aqui, ó, tá faltando uma cota, ó. Então, aqui tem, 10. Aqui tá faltando uma cota, ó. Só um pouquinho, gente. 15. Tá apagando aqui, tudo bem. Tá. Por que que eu fiz essas cotas aqui? Para vocês entenderem. Aqui, qual é a cota total? 50, tá? Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 15 e 15. Somando isso aqui, tem que dar 50. Aqui, ó, 60 mais 10 tem que dar 70, tá? Aqui, 30 mais 10 tem que dar 50, tá? Então, eu não posso errar a soma das cotas. Então, por exemplo, se eu tenho lá um somatório, 20 mais 2 metros, mais 20 centímetros, mais tanto, tem que finalizar um valor. Se eu tenho um valor em cima e é um retângulo, embaixo tem que estar o mesmo valor, tá? Então, tem que tomar cuidado, esses valores têm que bater, tem que fechar, certo? As medidas têm que fechar, tá? Para não dar erro, certo? Adiante. As cotas têm que ser localizadas preferencialmente fora do contorno do desenho, como estão aqui, ó. Então, a 1 centímetro. Tá aqui o desenho. Lembrando, quando a gente falou de espessuras de linha lá no comecinho do ano, lembram? A gente falou paredes têm linhas mais grossas e contornos visíveis têm traço mais grosso, tá? O que a gente vai fazer? Todas as linhas de cota, linha de extensão, elas são bem fraquinhas, gente. O número escreve normal. Única coisa mais forte que dá para ver aqui, ó, é a setinha, tá? Então, ó, estão vendo nesse desenho aqui, tá? Para mostrar essa diferença, ó. Aqui a linha forte e aqui a linha mais fraquinha, tá? Por dentro, não é recomendado fazer cota, mas tem casos que não tem escapatória, a gente tem que fazer, tá? A única coisa é cuidar com cruzamentos assim, para não confundir com as linhas do desenho. Por isso, sempre é importante fazer a linha reforçada, que tem que ser reforçada, e fina, a linha que tem que ser fina. Outra coisa importante também, às vezes a linha, o espaço para a gente escrever o númerozinho dentro da linha de cota não é o suficiente, ele é muito pequeno. O que a gente faz? A gente faz uma que a gente chama de linha de chamada. Estão vendo essa linha aqui, ó? Ó, tá? Aí eu coloquei o 5 aqui para fora, tá? É a mesma coisa se eu fosse puxar aqui, ó. Sei lá, vou botar aqui 30. E aqui o 8 não cabe aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou puxar um tracinho aqui e escrever aqui, tá? Aqui, ó, também, ó. Puxo aqui e escrevo do lado, ok? Ou escrever do lado mesmo, como tá aqui, ó. Nesse caso aqui, o 7. Em vez de colocar aqui dentro, escreve do ladinho, tá? Outra coisa importante, outra regrinha. A gente fala, deixar a 1 centímetro do desenho. Então, tá, então eu marquei 1 centímetro aqui, daí eu marquei 1 centímetro aqui, daí eu marquei 1 centímetro aqui, daí eu marquei 1 centímetro aqui. Aí fica esses degrauzinhos, tá? A gente não quer isso. Vai fazer o quê? Ó, isso aqui
Não. Vai fazer o quê? Uma linha inteira, não faz mal que ela fique mais distante do que 1 centímetro. Então, vamos lá. A linha mais próxima a 1 centímetro e a outra vai fazendo 1 centímetro daquela linha. Mesmo que acabe algum trecho do desenho ficando mais distante. Como aqui, por exemplo, ó. Tá? Para não fazer uma coisa interrompida, que fica ruim de leitura, tá? Não está errado, mas fica ruim para leitura. Quando a gente tem objetos redondos, então furos, tá? Isso é mais em peças mecânicas, no desenho técnico mecânico. O que que a gente faz? A gente dimensiona ele pelo diâmetro, tá? E não pelo raio. Lembrando, né? Vamos fazer um desenho aqui. Isto é o diâmetro. E metade do diâmetro é igual ao raio, tá? Então, o que que a gente faz, ó? A gente dimensiona o diâmetro, mas tem que marcar o raio, tá? Então, aqui, ó, tem 14. E eu vou marcar a distância daqui até aqui, né? Sei lá, vamos botar aqui mais 14 e mais 14. E aí, eu posso botar uma linha de cota, quem sabe, ela tá aparecendo aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, daqui até aqui mostrando, tá? Também onde é que está o raio, tá? Mas a gente mostra a distância através do diâmetro, ok? O método que a gente vai usar para fazer as cotas. Eu vou mostrar aqui. Quando a cota é horizontal, que quer dizer o quê? Horizontal. O número, a cota, ela é colocada acima da linha. Então, aqui, ó, acima. Tá? Quando eu tenho, ó, tá aqui ou aqui, não interessa. Tem a linha de cota, acima é o número. Quando ela está na vertical, nesse caso, é a esquerda da linha. Então, não é para dentro ou para fora do desenho, é a esquerda da linha. Então, a linha de cota está aqui, o número vai estar à esquerda. A linha de cota está aqui, o número vai estar à esquerda. Acima e à esquerda, tá? Como vocês vão trabalhar com folha de papel, vocês vão acabar girando essa folha e vocês vão fazer sem querer escrever de ponta cabeça. Cuidado! Quando vocês estiverem com a folha de vocês na mão, com a cotinha desenhada, observem para ver se vocês não fizeram isso, tá? O que que pode acontecer? Vocês podem estar com o desenho assim. E vocês podem escrever aqui 3. Aqui. Não reparem no desenho meu aqui, porque é brabo desenhar aqui, tá? Não é um quadro. Opa. Tá. Olha só. Vocês vão olhar isso aqui e qual que tá certo? Depois vocês vão me responder lá no WhatsApp, tá? Vão me responder qual tá certo. Certo? Tá? Eu não vou dizer agora, mas vocês vão lá, vão olhar e vão me dizer, tá? Vou botar aqui um ponto de interrogação. Quando é inclinadinho, ó, o número vem vindo, vocês observam que a partir de um dado momento ele muda de lado. Por quê? Se vocês fizessem o número aqui embaixo, seguindo isso aqui, o que que ia acontecer? Eu estaria lendo assim e daqui a pouco eu ia ter que começar a virar a cabeça para ler, tá? Uma coisa que vocês podem experimentar para ver se está certo. Façam as cotas de vocês. Se em algum momento vocês têm que virar a cabeça assim, ó, para ler a cota, tá errado, ok? Prestem atenção nisso, porque é uma dica bem fácil. Teve que mexer a cabeça assim para ler, tá errado. Quando a gente tem achuras, pessoal, pouco a gente vai usar, tá? Mas em alguma situação, isso acontece muito em desenho mecânico, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Minha cota tá no meio da achura do desenho. Mesmo porque não é para fazer muita cota por dentro. Mas quando é o caso, às vezes acontece,
procurem não desenhar a achura em cima do número, ó. Tá vendo aqui? Que não tem, ó, tá? Então, procurem deixar livre. Quando a gente tem inclinações, então eu tenho aqui um ângulo, ó, de 30 graus. O que que eu vou fazer? Eu posso usar dois jeitos. Ou eu coto os dois cantos, ou eu coto um canto e o ângulo. Eu prefiro ainda cotar os dois lados e por dentro o ângulo, tá? Porque eu acho que fica mais completo, fica mais bacana, ok? Pessoal, eu acho que decotagem é mais ou menos isso, tá? Eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem. Vou ensinar vocês como fazer direitinho, mesmo porque vocês estão trabalhando agora com as réguas. Assistam esse vídeo. Vocês têm também na apostila as explicações, tá? Tá tudo direitinho ali. Desenho é treinar, né? Então, eu sei que vocês estão sobrecarregados de alguma coisa, mas às vezes, para brincadeira, vou passar um tempo, vou desenhar, tá? Às vezes se torna agradável, certo? Tentem fazer alguma coisa, tá? A presença dessa aula vai ser a resposta daquele desenho que eu fiz ali, qual cota está errada, tá? Vocês podem tirar foto, desenhar, mão livre e tal. E fazer perguntas, tá? Podem me responder aquilo e fazer perguntas, tirar dúvidas e tal. Isso vai ser a presença da aula. Eu não vou dar uma atividade para vocês fazer, mas vocês têm que tirar alguma dúvida ou fazer, sei lá, enfim, alguma coisa vocês têm que demonstrar que vocês viram o vídeo e que vocês têm alguma coisa para me perguntar, ok? Até a próxima!